Shabbat Shalom. Hoje nós estamos, gente, no dia 48 da contagem do homem. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre Techuvá, o chamado ao retorno. Joel 2, 12, 13 vai dizer: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio, em irar-se, grande em benignidade. Techuvá, a apóstola já falou várias vezes, né? Significa arrependimento ou volta ao caminho. Mas não é apenas, queridos, um arrependimento emocional, mas é uma decisão e ação. Um retorno a um lugar de origem espiritual, o caminho da aliança com o Senhor. Salmo 51, 17 vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, o Deus não desprezará. Então, o arrependimento verdadeiro começa com um coração quebrantado. E isso implica em romper padrões distorcidos, pensamentos carnais e doutrinas humanas, voltando aos princípios do reino. Jeremias 6,16, assim diz o Senhor: ponde vós nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e acharás descanso para vossas almas. Então, voltar aos princípios é voltar à voz de Deus. A geração que ouve, ela volta. E a geração que endurece o coração, ela vai repetir ciclos. Então, o chamado para Techuvá é um retorno à obediência à palavra, aos caminhos do Espírito e ao governo de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Então, a primeira chave vai falar o chamado de volta ao coração do Pai. Lucas 15, 18, 19... e me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra ti, contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A gente conhece bem essa história do filho pródigo. E o filho pródigo, ele escolhe sair de casa. E isso é um símbolo de quê? De rebelião espiritual, de desejo de viver longe da autoridade da comunhão. E isso profeticamente vai representar aqueles que se afastam da presença, mas querendo herança sem relacionamento, bênção sem sujeição, sem honra. Então, ele entra em outra frequência. Qual a frequência? De escassez, de ilusão, da autossuficiência. E isso vai ecoar o que nós estudamos nessa semana sobre Laodiceia, né? Que diz lá em Apocalipse 3: sou rico e de nada tenho falta. Mas ele estava nu, cego e miserável. E então, caindo em si, que vai ser lá no versículo 17, e esse aqui é o ponto de virada, onde ele cai em si. Esse é o som do Techuvá, né? O momento em que a mente é renovada e o coração se volta. O arrependimento real começa quando o homem reconhece sua condição longe de Deus e decide retornar, não por conveniência, mas por convicção. E isso também serve não só para quem se afastou do Senhor, mas para quem está dentro, mas que não consegue se arrepender, que continua longe de Deus, mesmo ali, de corpo presente. Então, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Versículo 18. Então, Techuvá não é apenas um sentimento, mas é uma decisão prática de se mover na direção do Pai. Isso fala de sair da paralisia, romper com orgulho, restaurar a rota. O filho volta com palavras de arrependimento, mas ele também está com a disposição de quê? De obedecer. Não são só palavras, as palavras junto com o mover, junto com a ação. Então, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Versículo 20. Então, esse é o coração do pai, queridos. Ele não espera para punir, mas ele corre para quê? Para restaurar. Esse é um gesto que mostra a resposta do céu ao arrependimento. É honra, não condenação. Né? Então, o pai devolve a ele o que? A identidade, o anel, devolve a autoridade, as sandálias, a dignidade, vestes novas, a comunhão, a mesa. E o filho mais velho?
O filho mais velho aqui significa o perigo do quê? Da religiosidade sem intimidade. O filho mais velho, ele não saiu de casa, mas ele nunca entendeu o coração do pai. Então, profeticamente, ele representa os que vivem perto, mas não se conectam com a essência. Aqueles que servem por mérito, mas não por amor. Então, Techuvá é um chamado profético de volta à casa, ao abraço, à identidade e ao governo do pai. Não importa a distância, o pai está de olhos no horizonte, esperando por um coração rendido. Oséias 14:1 vai dizer: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Atos 13:19, arrependei-vos e convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor. Não há como ter refrigério longe dele. Não tem como ter shalom longe do Pai. Então, Techuvá é um retorno à origem e não uma fuga de erros. Um retorno aos princípios, querido. A gente não pode andar no reino e não cumprir os princípios do reino. Então, o arrependimento real devolve a visão e reposiciona para o propósito. Então, o pai está restaurando filhos, não apenas servidores, filhos que se sentam à mesa com ele e governam com ele. E a segunda chave de hoje vai falar: quando a verdade rasga o coração e restaura a nação. 2 Crônicas 34:19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Falando do rei Josias, né? Josias, ele começa a reinar com 8 anos de idade. E aos 16 anos ele começa a buscar ao Deus de Davi, né? E isso fala o quê? De uma geração que mesmo jovem é despertada para a verdade e para o temor do Senhor. Josias, ele representa uma liderança que não se conforma com os altares contaminados que herdou, mas busca restaurar a adoração verdadeira. E é para isso que todos nós somos chamados também. Então, durante a restauração do templo, o livro da lei é encontrado, e isso representa o momento em que a verdade esquecida retorna ao centro. Josias, ele rasga suas vestes em um ato profético de quebrantamento e reverência, e ele reconhece a condição da nação à luz da verdade. Ele não se apoia em sua autoridade de rei, mas ele busca uma direção profética. E qual foi a resposta do Senhor? A resposta do Senhor revela tanto o juízo quanto a misericórdia liberada por causa do coração quebrantado de Josias. 2 Crônica 34:27. O Senhor diz: já que o seu coração se abriu e você humilhou diante de Deus, quando ouviu que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Então, Josias, ele reúne todo o povo, renova publicamente a aliança com o Senhor, e em seguida ele purifica a nação, destruindo os ídolos, altares pagãos e práticas deturpadas. Então, não há verdadeira techuvá sem mudança de práticas. Ele não apenas se arrepende, mas ele se reposiciona à nação com o ato dele. Então, quando o povo se volta de todo o coração, com um arrependimento genuíno, os céus se abrem, a visão é restaurada e o propósito volta a pulsar no coração daqueles que um dia foram chamados. Então, o coração de Josias é um protótipo profético de o quê? De uma geração que Deus está levantando, que é a nossa geração, que não tolera o engano religioso, que rasga o coração e não apenas as vestes, que restaura a centralidade da palavra, que reconstrói o altar com temor e verdade. Josias nos ensina que um coração quebrantado diante da palavra pode mudar o destino de uma geração. E Deus está levantando nós, como Josias de hoje, restauradores, sensíveis à voz de Deus, que não se dobram com os ídolos culturais, festas culturais, mas que se prostram diante do reino de Deus. E Joel 2:28 vai dizer: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então, depois de quê, queridos? Depois de um arrependimento, depois do nosso retorno aos princípios, Deus derrama do seu espírito. E no arrependimento, que os portais de novos ciclos se abrem. Então, Techuvá é o som do chofar espiritual que está anunciando: volte, ainda há tempo. Retorna ao secreto,
volta à fonte e realinha a tua vida com a minha palavra. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele é rico em perdoar. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim um tempo de refrigério na presença do Senhor. Então, queridos, o Senhor está nos chamando o seu povo de volta a um lugar de rendição, todos nós, a um arrependimento genuíno, a volta dos princípios. Isaías 55, 7 nos convida a abandonar os caminhos ímpios, pensamentos egoístas, retornando ao Senhor, que é rico em perdoar. Atos 3,19 reforça esse chamado, revelando que o arrependimento genuíno abre caminho para tempos de refrigérios vividos na presença de Deus. Então, essa é a hora de voltarmos, não apenas com palavras, mas com o coração, né? Que haja um retorno ao caminho do Altíssimo, uma reconfiguração da nossa mente, uma restauração da sensibilidade espiritual de todos, porque todos aqueles que se voltam para o Senhor, queridos, com sinceridade, encontrará graça, perdão e um novo tempo. E eu quero dizer para vocês que esse novo tempo chegou. Nós estamos aqui há 48 dias, nos purificando, ouvindo uma palavra de arrependimento. Deus está batendo desde o primeiro dia da contagem no homem, em arrependimento, em volta aos princípios. Por quê? Porque segunda-feira há um encontro para nós com Ele. Há uma data específica e marcada, que é Pentecostes, onde nós estamos sendo preparados para voltar para esse caminho de origem, que é a presença dEle. Amém? Amanhã nós temos o último dia da contagem do Homer, e eu espero vocês às 9 horas. O link vai ser colocado lá em Tempos e Estações. Shalom, shalom, Shabbat, shalom para todos.